Olá, deputado. Boa tarde. Tudo bem, Henrique? Prazer estar com você e com a Ana aqui. Tudo bem, Ana? Tudo bem, deputado. Boa tarde. Deputado, eu queria começar perguntando justamente isso aí. A pergunta é aquela, é curta e grossa. Não tão curta, mas um tanto quanto objetiva e direta. A gente sabe, é difícil. A punição de parlamentares que cometem crimes, digamos assim, comuns, né? É muito complicado e a gente compreende também a existência do foro. É natural, senão a gente poderia ter aí todo tipo de cambalacho para que parlamentares fossem presos por razões políticas. O foro, ele tem uma justificativa dentro da filosofia do direito, é compreensível. Só que a gente sabe que mesmo quando há o cometimento de crimes reais, diretos, objetivos, fáticos, é muito difícil a punição de deputados. A gente viu um caso recente do deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, aquele sujeito que ameaçou os ministros do Supremo, depois ele teve prisão decretada, foi afastado, foi cassado, enfim, o Bolsonaro, por fim, acabou o indultando. A gente pode esperar efetivamente da Câmara dos Deputados e do Senado a punição dessa gente que participou da ação política, em termos físicos, né? Da ação política mais grave da história republicana brasileira, que foi a tentativa de um golpe de Estado por meio da ocupação, invasão e destruição da sede dos três poderes da República em Brasília. Olha, Henrique, em primeiro lugar, nós temos que aguardar a investigação, a apuração dos fatos, para que se tenha uma ideia mais completa da responsabilidade de cada um e do crime cometido por cada um, né? Com essas informações, mais adiante, é que é possível se ter também uma posição mais clara. No Brasil, nós temos um dispositivo que assegura a liberdade de expressão, isso está na Constituição, e é em nome da liberdade de expressão que terroristas, fascistas, têm ido às ruas e agora fazendo depredações e destruindo patrimônio público, patrimônio histórico e atacando símbolos da República, como fizeram ao invadir o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, em nome da liberdade de expressão. Então veja que maluquice. Defendendo a liberdade de expressão, eles desrespeitam a Constituição e defendem um golpe militar, que é exatamente a negação da democracia e da liberdade de expressão. Isso mostra a precariedade dessa gente. O que nos impressiona é como foi possível se mobilizassem tantas pessoas para defender essas bandeiras. E aí eu acho que a gente precisa dar um pouco uma vista assim para trás. Em 1964, os militares deram um golpe no Brasil. Não só no Brasil, mas militares na América Latina deram golpe em vários países, principalmente aqui na América do Sul. E nós tivemos ali, em toda a década de 80, fim da década de 70 e toda a década de 80, um movimento muito forte nas ruas, do povo brasileiro lutando contra a ditadura militar. Foram vários os movimentos, muitas manifestações. Desembocou ali na campanha das diretas já, e depois na eleição, mesmo que no colégio eleitoral, de Tancredo Neves, que faleceu, Sarney assumiu, e assim nós encerramos a ditadura militar no Brasil. Os militares e o entorno dos militares, aí muitos parentes de militares, ficaram durante toda essa década de 80 e as décadas seguintes, ali meio que enturidos, meio que envergonhados, porque a sociedade brasileira se movimentou muito contra a ditadura e em defesa da democracia. Quando eles tiveram a oportunidade, com as manifestações de 2013, de empunhar alguns cartazes que traziam, vamos dizer assim, os militares para a cena, que devolviam um certo prestígio para os militares, que era parcela da sociedade, defendendo que os militares voltassem ao poder. Eles se entusiasmaram muito, gostaram muito. E aí, nós passamos a viver uma situação muito perigosa. Porque na sequência veio a vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro é um incapaz, despreparado, completamente ignorante, estúpido, e é incrível como ele conseguiu galvanizar parte dessas pessoas. Ao chegar à presidência, ele não tinha experiência administrativa, capacidade administrativa, vontade de governar, nem tinha equipe. O Bolsonaro não tinha nada.
Então, o que é que se apresentou para ele? Entregar o governo para os militares. E eles botaram aí, Henrique, 7, 8 mil militares no governo, começando dos ministérios. E essa parcela dos militares adorou voltar ao poder, adorou voltar ao governo. E estabeleceu-se uma situação muito complexa, porque muitos são militares da ativa. Então você veja que situação complicada. Com o histórico que nós temos na América Latina, agora você tem tinha um presidente ligado aos militares, encheu o governo de militares e levou para dentro das Forças Armadas uma situação também muito complexa. Pessoas preparadas dentro das Forças Armadas, conscientes das responsabilidades constitucionais dentro das Forças Armadas, seguramente tiveram muita dificuldade de atuar. Você veja que em um determinado momento, não se conhece direito os fatos, mas o Bolsonaro deve ter encontrado alguma resistência no comando das Forças Armadas. O que fez ele? Antes ele já havia demitido o general Santos Cruz. Depois ele demitiu o ministro da Defesa e os 3 comandantes militares, de uma só vez. É claro que para dentro das Forças Armadas deve ter ficado a sensação e a compreensão de que tratava-se de um louco. Muito embora parcela das Forças Armadas tenham desenvolvido por ele muita simpatia e até apoio, mas em algum lugar das Forças Armadas havia uma compreensão diferente. Qual é o fato objetivo? Houve a eleição, o Lula venceu, o Lula tomou posse, o Lula é o presidente, mas está diante de nós uma situação muito delicada que requer uma estratégia bem definida, requer muita paciência, mas requer, sobretudo, muita coragem e muito pulso para que se tome as medidas corretas, as medidas certas e na hora certa. Agora é necessário muita compreensão desse histórico da América Latina para que não se erre nos movimentos mais importantes. Dentro disso, voltando à pergunta que você fez, desculpe ter ido buscar esses fatos, a pergunta que você fez, nós temos que analisar as coisas assim com muita precisão, né? E separar o que é principal do que é secundário. No momento, a questão principal é a defesa da democracia no Brasil, do Estado democrático de direito. Essa é a luta mais importante do momento. E nós temos que fortalecer todas as iniciativas e todas as medidas que têm isso como foco, têm isso como objetivo. Então é muito importante nessa quadra que vivemos o papel do ministro Alexandre Moraes. É muito importante a formação dele e a coragem que ele tem de tomar certas medidas, de assumir certas posições. É claro, eu ouvi ali a parte final da intervenção do ex-deputado Bezoini, e dentro do Supremo Tribunal Federal se formou uma forte maioria no sentido de que o Supremo precisa ter um papel ativo na defesa da Constituição e da democracia brasileira. Então ele tem o apoio, a retaguarda necessária dentro do Supremo Tribunal Federal no momento. Essa é a batalha do momento. Outras questões a gente pode ir tratando no decorrer desses fatos. Quanto aos parlamentares, o Júnior Técio, ele é, na verdade, deputado estadual. E a Clarissa se elegeu agora, inclusive com uma votação muito expressiva em Pernambuco, deputada federal. Nós temos que acompanhar a investigação, a apuração, para ver até onde vai a responsabilidade deles e que graduação você estabelece como pena, se couber, né? Tem que aguardar um pouco a apuração dos fatos, né? É claro, os parlamentares, eles têm certas prerrogativas, eu sou a favor dessas prerrogativas, eu acho que elas são importantes no processo democrático. O parlamentar, ele é um representante da população, eleito pela população, nem sempre ele representa o pensamento predominante no momento, nem a maioria do próprio plenário, e é importante que a Constituição assegure a possibilidade e a oportunidade de ele defender o que ele representa, o que ele pensa. Eu acho que isso também faz parte da democracia. Nós temos que acompanhar a averiguação, há muito material, muitas gravações, muitos vídeos, nas redes das próprias pessoas, eles fizeram, eles próprios, muitos registros, e o Supremo Tribunal Federal, a própria Polícia Federal também, irão analisar, e diante dos fatos
comprovados, fica mais fácil de emitir uma opinião. Por enquanto, é a investigação profunda para ver a responsabilidade de cada um. Porque aqueles que cometeram crimes graves e que são enquadrados dentro desse espectro mais duro da lei, nós temos que tomar essas posições mais duras dentro do Congresso e também no Poder Judiciário. Deputado Renildo, eu quero te fazer uma pergunta que é um clamor aqui do chat. Inclusive, quero dizer à nossa audiência, a Carmen Holanda e outros que têm insistido nesse tema, que nós fizemos a mesma abordagem com também o Berzoini, o ex-deputado Berzoini, que é sobre a questão do Ministério da Defesa. Muitas pessoas têm falado que do dia 8 para cá, hoje já é dia 11 de janeiro, não houve nenhum pronunciamento, nem do ministro da Defesa e nem de nenhum dos comandantes das forças. Esse é um tema que teve presente aí na madrugada, também de ontem para hoje, bastante forte nas redes. Eu sei que o ex-deputado e também ministro do TCU, Múcio, ele é conterrâneo também, eu acho que, né? Ele é de Pernambuco, você conhece bastante bem a trajetória dele. Então, dentro das suas possibilidades, que comentários aí você poderia falar sobre isso, até para atender aqui a nossa audiência? Tá, em primeiro lugar, a montagem do governo, essa era uma parte delicada. Como escolher o ministro da Defesa, não é? Um assunto complexo, eu, inclusive, aqui, na minha participação, fiz questão de começar por isso, mostrando como é delicada essa relação com as Forças Armadas, pelo nosso processo histórico e por esses últimos 4 anos que nós vivemos aqui na sociedade brasileira. Nós testemunhamos, inclusive, que o comandante da Marinha não foi para a transferência para o atual comandante da Marinha, que mostra o grau em que chegaram as Forças Armadas brasileiras, não é? É uma situação muito delicada. Qual a opção que o presidente Lula fez? Botar como ministro da Defesa, e eu queria fazer um registro, o Ministério da Defesa foi criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e foi uma medida corajosa, pouco valorizada no Brasil, mas muito importante, porque ele retirou das 3 forças o status de ministério, acabou os ministérios da Marinha, Aeronáutica e do Exército, colocou como comandante de força e um ministro civil para comandá-los. Foi uma medida importante com o histórico que nós temos aqui na América Latina. Na época do Temer, o Temer entregou tudo para os militares, né? Já começou ali, ele entregou inclusive o Ministério da Defesa para os militares. O Lula foi buscar um político hábil, habilidoso, que é o deputado Zé Múcio, eu conheço bem. Ele foi sempre aqui um parlamentar há muitos anos, muito preparado, muito jeitoso, muito educado, bom articulador político, foi ministro no primeiro governo do presidente Lula, o presidente Lula o conhece bem, tem uma relação de confiança com ele, e o presidente Lula claramente fez a opção por botar uma figura habilidosa, jeitosa, para distensionar a relação com os militares. É a posição que o presidente Lula tomou. O que o ministro Zé Múcio tem feito? Até onde a vista alcança, ele estabeleceu uma estratégia de buscar um bom relacionamento com os militares, tirar proveito desse histórico que ele tem, e é o que levou para o ministério. E ele fez uma série de movimentos. No começo, antes da posse, o ministro Zé Múcio teve dificuldade até de ser recebido pelo ministro da Defesa do governo Bolsonaro, que mostra como a situação é delicada. E o ministro Zé Múcio tem feito um esforço no sentido de distensionar e de dialogar com os militares. E esta é uma função importante. Eu também me somo aos que acham que a declaração dele foi muito ruim, acho que na semana passada ou na semana anterior, quando caracterizou como movimento patriótico, aqueles acampamentos ali na frente dos quartéis, democrático, tá? Acho que ele foi muito infeliz na declaração. Mas eu penso que ele estava exatamente dentro dessa estratégia de buscar um bom relacionamento com os militares, no começo fazendo um esforço nesse sentido, nessa direção, porque ele sabe, como nós sabemos, que nesses acampamentos, nas portas dos quartéis, está cheio de parentes de militares.
e que eles estavam ali protegidos por setores das próprias Forças Armadas. Eles não estavam ali por acaso, o que mostra como a situação é grave. Não estou dizendo isso para atenuar o problema, mas para agravá-lo. É uma situação muito grave. Que os comandantes militares aceitassem que na porta dos quartéis ficasse ali um acampamento antidemocrático defendendo o desrespeito à Constituição Federal, o não reconhecimento de uma eleição legítima realizada no país. Isso é um absurdo. O ministro Flávio Dino cunhou uma frase muito forte, que esses alojamentos, esses acampamentos, eram, na verdade, incubadoras de terroristas. Então, veja que frase forte. Algo que estava sendo, de alguma maneira, protegido na porta dos quartéis, o ministro da Justiça do país diz que é incubadora de terroristas. E o que é que aconteceu no domingo? Um link muito forte desses acampamentos com os fatos que ocorreram na esplanada dos ministérios e da invasão do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Então vejam aí que situação delicada ficaram as Forças Armadas e os próprios comandantes. Então há hoje uma situação completamente invertida. Uma forte maioria na sociedade brasileira defendendo a democracia, o respeito ao Estado democrático de direito, a punição desses vândalos desrespeitosos que desenvolvem movimento golpista. Não é que o golpe seria dado no domingo e nós derrotamos o golpe no domingo. Não tinha estrutura, nem tinha um golpe para ser dado no domingo. Isso são movimentos de provocação, de desrespeito, para quebrar a autoridade das instituições, do presidente da República e do Supremo, para gerar uma certa desmoralização dos poderes no Brasil, para mais adiante a narrativa de que o Brasil está sem governo, é necessário garantir a ordem pública, aí se busque, se chame os militares para darem o golpe. E é claro que esse movimento de domingo só foi possível pela leniência, pela conivência e pelo apoio em vários órgãos do aparato repressivo de segurança no Brasil, o que torna esse episódio mais grave e necessário mais energia para enfrentá-los. Eu acho que o presidente Lula foi muito feliz quando decretou a intervenção em Brasília na área de segurança. Porque se ele tivesse feito no próprio governo do Distrito Federal, e cabia, ele poderia ter feito, mas traria uma conotação política mais forte. É melhor que tenha sido feito pelo Supremo Federal e não pelo presidente Lula, porque aí não traz o componente da luta política eleitoral, não traz o componente partidário, porque foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ficou melhor dimensionado, ficou, vamos dizer assim, mais redondo, como aconteceu. Uma intervenção na segurança pública e o Supremo achou que o governador não esteve à altura do momento, não tomou as medidas necessárias, não agiu com a responsabilidade necessária e ele também foi afastado. Porque os órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e as próprias Forças Armadas, elas existem para cumprir um determinado papel. Elas custam caro ao Estado, ao povo, à sociedade, para cumprir um determinado papel. E não se admite que nas questões decisivas eles falhem, e menos ainda que sejam coniventes e apoiem. E a gente viu, eu estava em Brasília, eu havia passado aqui perto da esplanada dos ministérios poucos minutos antes. Eu fiz aqui o percurso da 302 Norte para a Vila Planalto e passei aqui por trás dos ministérios, ali entre o ministério e o bolo de noiva, que vai dar aqui em frente ao anexo 4 da Câmara dos Deputados. Quando cheguei na imediação da Câmara, estava bloqueado. Eu então peguei aquela via que sai ali por trás da Procuradoria-Geral da República para contornar o bloqueio. E vi, inclusive, que tinham várias pessoas subindo aquelas escadas para atravessar para a esplanada do Ministério. E faço questão de dar o depoimento, porque é o que vi. Em cada uma dessas escadas tinham 2 policiais e eles estavam verificando as bolsas de todas as pessoas. Eu observei isso. Todas as pessoas só subiam aquelas escadas depois de ter as bolsas vistoriadas. Eu não sabia o que estava ocorrendo na esplanada, porque estava bloqueado e eu vinha passando
eu vinha passando por trás. Mas nos vídeos, nas cenas, nas imagens, a gente vê que, inclusive, não houve resistência para a invasão dessas pessoas. E que eles, inclusive, eram orientados de por onde ir, para onde ir, por onde se deslocarem. Eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes. Fiz, durante minha juventude, muitas greves, muitas passeatas, muitas mobilizações. Aqui mesmo na Esplanada fizemos várias. Mas nunca conseguimos nos aproximar de nada, porque era sempre feito um forte cordão de isolamento, mesmo sem a gente estar pretendendo invadir nada, sem estar pretendendo quebrar nada, e sem estar nada anunciado. Esse cordão de isolamento ele sempre foi feito, e de maneira ostensiva, que era para intimidar, para você nem tentar fazer nada. Porque era tanta gente que tinha ali, que nem passava na cabeça de ninguém querer fazer nada. No Brasil, o que é que aconteceu? Naquele episódio lá do 7 de setembro, que o Bolsonaro convocou aquela movimentação nacional, que ele inclusive fez um discurso muito pífio à noite, o que é que os bolsonaristas disseram? Que o presidente tinha se afrouxado, tinha se acovardado, porque eles queriam invadir o Supremo, queriam invadir o Congresso Nacional, já naquela época. Então isso era uma coisa anunciada, todos já sabiam. Como que os órgãos de segurança não sabiam? E se não sabiam, muito mais grave, não é? Então nós estamos diante de uma situação delicada, mas a sociedade brasileira, a parte sadia da sociedade brasileira, está compreendendo a natureza do bolsonarismo. Eles são antidemocráticos, não têm nenhum zelo, nenhum apreço pela Constituição brasileira, não respeitam regras democráticas e precisam ser enfrentados, porque a democracia precisa ser construída no Brasil. Não diria nem preservada, eu diria construída, porque nós precisamos consolidar a democracia no Brasil. O resultado prático é que o bolsonarismo saiu enfraquecido, saiu derrotado do episódio de domingo. Mas nós precisamos do limão fazer a limonada. Do ponto de vista político, o Congresso Nacional respondeu muito bem, fazendo uma manifestação muito forte de apoio ao decreto que foi baixado pelo presidente da República. Os governadores produziram também um ato muito importante, que foi a reunião com o presidente Lula, no sentido de mostrar que estamos todos juntos na defesa da Constituição e da democracia. Foram também imagens muito fortes. E o Supremo Tribunal Federal também está convencido que a democracia brasileira corre sérios riscos e que é necessário muita ação, inclusive muito rigor, para que sejam punidos os que atentam contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Então nós temos que, desse limão, fazer a limonada, não é? Porque esses fatos de domingo mostram para a sociedade qual é a natureza desse movimento. Porque veja que eles estão fazendo tudo isso sem nenhuma razão objetiva, sem nenhum fato concreto que leve à suspeição das eleições, sem nenhum argumento. É simplesmente um movimento que não aceita o resultado de uma eleição que lhe foi desfavorável. O presidente Lula tem dito isso muito bem. Ele perdeu a eleição em 89, perdeu depois em 94, perdeu em 98 e sempre respeitou o resultado das eleições, porque é assim na democracia, é assim no processo eleitoral. Mas nós agora temos que, diante desses fatos que ocorreram, darmos alguns passos para adiante. É hora de avançarmos um pouco na nossa formulação e nas decisões a serem tomadas, que é aproveitar melhor esse fato que ocorreu para consolidarmos algumas posições. Quanto ao ministro Zé Múcio, é um grave equívoco defender o afastamento dele, ou a renúncia dele, ou a demissão dele. Pelo contrário, quando você faz esse movimento, você dá mais autoridade a ele, porque deixa o ministro Zé Múcio com um link mais forte com as Forças Armadas, deixa ele em melhor diálogo com as Forças Armadas. A meu ver, esses episódios que ocorreram no domingo podem dar a ele melhores condições ainda de atuar. Você veja que havia uma resistência de se tirar os alojamentos da frente dos quartéis. O ministro Zé Múcio apostava, e creio que os comandantes das forças também, principalmente do Exército, apostava em eles irem saindo aos poucos
das portas dos quartéis, mas eles não tiveram a mesma força já na segunda-feira. O Supremo decidiu, Alexandre decidiu, e eles foram afastados na segunda-feira. Então você veja que a posição anterior, ela foi enfraquecida no domingo. E aquilo que não tinha sido possível fazer na primeira semana, na segunda-feira foi possível fazer. E eu creio também que a resistência que se apresentou no domingo é porque tinham figuras que estavam naqueles acampamentos que eles pretendiam preservar. Pretendiam que elas não chegassem até as dependências da Polícia Federal, para não ficar claro qual era a composição exata desses acampamentos nas portas dos quartéis. Muito obrigada. Para essas pessoas saírem. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito importante. Muitos comentários aqui no chat, né, Henrique? Sim. Obrigado, deputado Renildo Calheiros. O chat aqui interagindo, dizendo que excelente entrevista e conteúdo aí com o deputado Renildo Calheiros, que esclareceu muita coisa, sobretudo sobre esses aspectos militares aí, a relação com o ministro José Múcio. Deputado, mais uma vez aqui, em nome do Renato Rovai e da Deide Lourenço, a gente agradece a sua presença aqui no Fórum 11h30. Eu que agradeço. Um forte abraço para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Grande abraço. Valeu, obrigado. Tchau.